Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso programa Lições Fraternais, dando sequência a esse programa Lições Fraternais, com a leitura do livro do Chico Xavier, de tantos outros, que é O Espírito da Verdade. Caminhando aqui, chegamos no capítulo 35, com muito aprendizado, mas gradativo. A gente vai absorvendo um pouquinho, vai entendendo. E hoje nós vamos ler e interpretar um pouquinho o capítulo 35, Se Você Fizer Força, que é do André Luiz. É mais uma lição, é mais um aprendizado, é mais um momento, uma oportunidade de refletir, não só acerca do Evangelho, como faz referência todos os capítulos desse livro, mas também a que o André Luiz quer nos reportar. Vamos à leitura. Se você fizer força. Diz você que não pode respirar o clima de luta na experiência doméstica. Entretanto, se fizer força no cultivo da renúncia santificante, fará da própria casa um refúgio de amor. Diz você que não suporta mais o amigo desajustado, mas se fizer força no exercício da tolerância, é possível consiga convertê-lo amanhã em colaborador ideal. Diz você experimentar imenso cansaço diante do chefe atrabiliário e inconsequente. Contudo, se fizer força, sustentando a paciência, obterá nele, ainda hoje, um amigo fiel. Diz você que não adianta ensinar o bem. No entanto, se fizer força para exemplificar o que ensina, atingirá realizações de valor inimaginável. Diz você que se nota assaltado por enorme desânimo na pregação construtiva. Entretanto, se fizer força na sementeira da educação, transfigurará o seu verbo em facho de luz. Diz você estar desistindo da caridade ante os golpes da ingratidão, mas se fizer força para prosseguir, ajudando sem exigência, surpreenderá na caridade a perfeita alegria. Diz você que está doente e nada consegue de nobre e útil. No entanto, se fizer força para superar as próprias deficiências, vencerá a enfermidade, avançando em serviço e merecimento. Diz você que conversação já lhe esgotou a reserva nervosa e dispõe-se a retirada para o repouso justo. Se fizer força para continuar atendendo aos ouvintes, olvidando a própria fadiga, ninguém pode prever a extensão da colheita de bênçãos que virá da sua plantação de gentileza e bondade. O grande bem de todos é feito nos pequenos sacrifícios de cada um. E se fizermos força para viver, segundo os bons conselhos que articulamos para o uso dos outros, em breve tempo transformaremos a terra em luminoso caminho para a glória real. André Luiz. Muito bem, meus amigos. Na lição aqui de André Luiz, se você fizer força, faz menção ao capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Pedi e obtereis. Item 8, a eficácia da prece. O que André Luiz quis dizer aqui nessa passagem? Muito conhecido por nós, não é verdade? Ele disse, na verdade, o quê? O nosso dia a dia sobre uma só perspectiva, sob um ponto de vista só, que é o mais comum. O que é? As nossas queixas, as nossas reclamações. Ele falou sobre o outro prisma, se você fizer força. E o que a gente pode aqui extrair aqui de se você fizer força? Se você perseverar um pouquinho. Se você persistir. Se você resistir à nossa vontade impetuosa, ou seja, espontânea, de reclamar, de procurar um culpado, de achar um culpado por uma situação, de ver que tudo aquilo se deu contra você porque o universo conspira contra você. Na verdade, ele mudou a figura colocando assim, se você fizer força. Ou seja, se você persuadir, se você persistir, se você se mantiver na sua fé,
você se controla. É isso, em termos gerais, que dá para a gente interpretar nesse texto. Porque quando faz menção ao Evangelho, a eficácia da prece é através da prece, que a gente já falou muito e sempre vai falar. Porque a prece é a nossa comunicação com Deus. E vai ser através dela que muitas respostas virão. Não é? Então, pedi e obtereis, o que quer dizer? Pedi. E você será atendido. A gente só precisa entender o outro lado. O tempo de Deus. O tempo de Deus difere de nosso tempo. Nós somos os imediatistas. Do mesmo impulso, do mesmo ímpeto nas nossas ações, nós também queremos já fazer a prece e, como consequência, obter aquilo que estamos pedindo. Mas nessa relação de nossa conversa entre eu e Deus, quem é o mais sábio? É Deus. Nesse caso, eu tenho que aprender que é no tempo dele que as coisas virão, que as coisas acontecerão. Mesmo porque aquilo que eu peço nem sempre é o plenamente, é o ideal para mim naquele momento. E o que quer dizer isso? Aqui, pedi e obtereis. Ou seja, tem uma contrapartida. Peça. E aí a gente entende. Faça a tua parte. Faça o que te cabe. Porque na realidade, Deus proverá. Mas cabe a nós fazer a nossa parte. Cabe eu me controlar diante dos meus impulsos. Cabe a mim saber tolerar. O que André Luiz coloca aqui em cada situação, ele faz o quê? Ele coloca a situação rotineira do nosso dia a dia. É o chefe que é impaciente, é intolerante, mas a mim cabe o quê? Exercitar a paciência, praticar a tolerância. Mas eu sozinho não dou conta. Porque da mesma forma que ele também age com ímpeto, eu também. Porque, na verdade, estamos em pé de igualdade, como André Luiz disse mesmo, numa frase que ele contempla, que enquanto te encontras no globo terrestre, estás na mesma fase evolutiva de todos os outros. Ou seja, ninguém é melhor que ninguém, ninguém é mais ou menos. A gente pode ter um adiantamento evolutivo. O que isso quer dizer? Eu tenho uma percepção um pouco diferente das coisas da vida. Eu interpreto a vida de uma maneira diferente. Eu acredito que só uma vida não se basta para eu aprender tudo. Eu acredito que existem outras vidas que me façam aprimorar, que me façam eu criar essa força para ir adiante. Mas isso não me coloca melhor nem pior que ninguém. Então estamos todos no mesmo patamar. É isso que a gente tem que entender. E pedir a Deus é pedir essa ajuda, é pedir esse momento de tolerância, pedir esse momento da paciência, pedir para saber distinguir o momento certo para falar, para saber como falar, como se colocar. É isso que ele está falando. Se você fizer força, mas em todas as situações. Em todas as situações. Ele colocou várias aqui, né? Então, eu tenho que aceitar certas situações, mas o modo como eu vou encarar certas situações vai ajudar a minha aceitação. Veja só como depende muito de mim. Então, Deus proverá, mas eu também tenho que fazer a minha parte. Pedi e obtereis? Sim, mas faça também a sua parte. Pratique, exercite a tolerância, a paciência, a caridade, tudo aquilo que a gente já sabe. O que muito nos falta. Porque de vícios a gente sabe, e não precisa ficar falando quantos vícios nós temos. Nós temos que buscar os acertos agora. Errar menos e acertar mais. Mas já errando menos, olhando nesse prisma, errando menos, já estamos fazendo diferente. E nos exemplos que André Luiz nos disse, nos coloca aqui, como eu disse, ele não suporta, eu não suporto mais o amigo desajustado, eu não suporto mais o chefe, eu não suporto mais. Mas aquela situação, quem tem que enfrentar sou eu. Aquele cenário, quem faz parte sou eu. E eu só vou saber enfrentar isso se eu fizer força. Mas eu preciso fazer força de que jeito? Brigando na base da violência? Não. É usando o raciocínio. É usando a interpretação. É sabendo que Deus nos municiou no sentido benéfico.
Deus nos municiou de inteligência e nos deu, através de Jesus, a orientação necessária para saber passar por esses momentos, por mais que eu não suporte mais o amigo desajustado, por mais que eu não aguente mais aquela situação, por mais que aquilo me irrite ao extremo, por mais que aquilo eu não goste, ele me deu uma maneira de refletir e conversar com ele, para que ele me dê suporte necessário, para que então eu tenha força suficiente de enfrentar a situação da qual faz parte da minha evolução. É ali que eu vou aprender, é aí que eu vou entender, é aí que eu vou evoluir, como a gente sempre fala. O propósito é esse, não adianta fugir, não há outro senão a evolução, o nosso progresso. E dessa forma, para concluir essa lição, se você fizer força, o que André Luiz quer dizer também, que essa lição tem esse link, que ela é conectada com o Evangelho do pedir e obtereis, é que a gente jamais está desamparado. Nós, quem nos afastamos normalmente dos benfeitores espirituais, somos nós quem nos afastamos das orientações divinas, somos nós quem nos apartamos de tudo isso, e aí fica muito mais difícil entender, se conformar e aceitar. Não quer dizer que a gente tenha que ser bobo. O parâmetro não é esse. É ao contrário, é ser inteligente. É saber enfrentar cada situação de maneira diferente. E a força que André Luiz coloca no título da leitura de hoje é exatamente essa. É a força intelectual. É a força de eu usar o meu raciocínio, dessa capacidade que Deus me deu, para eu driblar da melhor maneira possível, da maneira mais benéfica possível, pautada no quê? No exemplo moral que Jesus nos dá, para que eu avance, para que eu caminhe diante. Por isso, nós jamais estaremos desamparados. E as nossas preces são sempre escutadas. Peça ao seu anjo da guarda, o nome que você queira dar a ele, anjo da guarda, anjo protetor, amigo celestial, enfim, os nomes são vários. O que vai importar é a sua conversa franca, demonstrando a sua dificuldade, que não é vergonha nenhuma. Pelo contrário, somos todos aprendizes desse Evangelho e somos todos executores dessa palavra divina para ir adiante. E esse é o propósito, é entender e executar, é absorver essa palavra divina através da prece, através dessa nossa conexão com Deus, com Jesus, para saber enfrentar o dia a dia. E aí a gente vai entender que a força vai ser mínima, porque a gente está sempre amparado, a gente está sempre muito bem acompanhado, quando os nossos pensamentos são direcionados para a luz do caminho de Jesus. Essa é a interpretação que eu faço do capítulo 35. Faça a sua interpretação, leia o Evangelho. Eu vou ficando por aqui e até o próximo programa. Obrigado. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.